Alô, pessoas, mais uma vez aqui no Sigma, Estúdio Sigma, no Pod 7, livro aberto do portal 7 Minutos. Hoje no livro aberto, oferecimento, patrocinado aí pelo Salvio Café Especiais, uma maravilha de cafés. Quero agradecer aí o Salvio Café Especiais que está conosco. Tem na descrição aí do nosso vídeo, tudo sobre o Salvio Café Especiais. Comigo, de frente comigo hoje, o Marcos Vinícius Lopes. Fala assim, ninguém sabe quem é. Mas se eu falar para você que eu estou de frente com um cara que é meu parça, meu amigo, porém, eu tenho muita curiosidade sobre a vida dele, e eu, como você, hoje teremos essa oportunidade aqui no Livro Aberto de conhecê-lo melhor. Quem é o Marcos Vinícius Lopes, o Gulão? Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Bento. Um abraço aos internautas, que está assistindo nós. Marcos Vinícius Lopes, conhecido como Gulão, Gulão. Até eu falo, que se alguém chegar na minha rua e procurar pelo Marcos Vinícius, não encontra, não. Não encontra, não? Não. Então é isso, natural, Minha identidade é Goiânia, mas sou anapolino, que eu me lembro só de Anápolis, morando aqui em Anápolis. Morei em poucos lugares, Morei na Quintino Bocaiúva, ali perto do Arroz Delta, você vai lembrar, próximo da travessa Gedeon, E depois mudei para o Conjunto Eldorado, ali próximo à Shell, aqueles fala predinhos da Shell, lá. Era o Pombal que nós falávamos. É o Pombal, isso, popular Pombal. Depois Vila Formosa e agora Jundiaí. Então, sou vivido aqui em Anápolis há muitos anos, mas é assim. Vamos recordar. Recorda comigo. Você tem quantos irmãos? Vocês são quantos irmãos da família? Da família eram 8, 8. 8. Com o Randall, que é o irmão que a minha mãe criou. Adotou, seria 9. Aí o mais velho da casa morreu, eu era pequeno, como se eu não era nem nascido ainda, que era o Fábio. Depois minha irmã, que era professora de piano aqui em Anápolis, morreu com 21 anos, a Margarete. De leucemia, Inclusive, no dia 2 agora de dezembro, fez 47 anos que ela morreu. Você vê, morreu em 76. Ela era professora de piano. Professora de piano. Ela era música, na época. Professora de músicas, Eu me lembro da minha professora de música. Então, assim, família pobre, família comerciante. Meu pai e minha mãe veio de Pirinópolis para cá. O nome do seu pai? Francisco Figueiredo, O nome da minha mãe. Tinha apelido, seu Francisco? Chico Figueiredo. Seu Chico Figueiredo. E a sua mãe? Maria Lopes Figueiredo, conhecida na cidade também como Marieta Jaime Figueiredo. Mas a sua mãe se tornou escritora. Você recorda ela escrevendo? Você também teve essa curiosidade quando era garoto? Ela começou a escrever, meu pai faleceu em 1990. Ela sempre escrevia, antes, ela veio de uma família pobre e não teve estudo, tipo assim, curso autodidata. Superior, não teve. Mas aí tinha uma leitura muito boa, caligrafia muito boa, e tinha o dom, que eu chamo isso de dom, para fazer uma poesia, para declarar uma poesia, para fazer livros, igual foi vários livros que ela editou, Sim. Tudo isso aí, eu acompanhei, o primeiro livro que ela fez na época foi Uma Viagem ao Passado, que pegava aquelas famílias de Pirinópolis, e contando contava a história, contando a história, história, bacana, hein? O lançamento desse primeiro livro dela foi feito em 1989, naquele teatro da prefeitura, Prefeitura Municipal, na época o prefeito era o Anapolino de Faria, Doutor Anapolino, isso, doutor Anapolino de Faria. E foi isso, e a crescente dela foi essa. Depois ela ficou com isso, era artista plástica, fazia os quadros dela também. Pintava sob tela, sob tela. Fazia tapetes também, viu? Bordava, bordadeira. Mas o forte dela era o livro, que sempre ela gostava. Tinha esses congressos que ela saía para fora. Foi no exterior já também, Você tem muito orgulho dela, Gulão? Tem. É o exemplo da família, Como se dizia, não esquece, Você passa e lembra todos os dias, A sua infância foi em que setor da cidade? Próximo a São Jorge ali? Foi ali perto da São Jorge, na Quintino Bocaiúva, próximo da travessa Gedeon. Mas nós brincávamos ali na travessa Gedeon, ali que era o canal.
Ali tinha um café que cheirava, né? Tinha um café Mandrake. Rapaz, que cheiro gostoso quando eles estavam... Você sabe quem que era o dono daquele café, né? Tô tentando lembrar o seu Nilson. O seu Gilson. Gilson. Não, Gerson, quer dizer, o pai do Ricardo lá da Câmara, sabia? Ah, é o pai do Ricardo. É, do Ricardo, que trabalha lá na Câmara Municipal, né? Então, assim, era uma infância boa, foi uma infância lá boa. Era aquela que jogava bola na rua, na época não tinha asfalto lá. Quintinha do Bocaiúva tinha, mas a Travessa de Edeon não tinha. Você brincava na terra ali, tinha, por exemplo, os campos, né? Tinha 2 campos ali, não era campo profissionais, era campo que o pessoal fazia pra gente brincar. Então nós brincamos de bola ali, brincava na rua. Tinha o Washington lá, que é campão de terra do Washington. Tinha o Washington de Carvalho, é onde aquele prédio hoje do Sabel, né? A gente fala que o balança, mas não cai? Não, balança, mas não cai no centro. Não, mas aquele disse que é meio torto também. Também é? É, o pessoal fala que é perto da igreja ali. É isso, perto da igreja, ali na Benjamin Constant. Nós brincamos muito lá também. Muito bacana. A gente saía do colégio estadual e ia pra lá. Você chegou a estudar no colégio estadual? Não? Estudei, ginásio lá, ué. É. E a sua primeira escola foi aonde? Foi a escola Santo Antônio. Que Santo hoje é a Imaculada, né? Isso. Santo Antônio. Estudei lá, fiz o pré lá. Quem era a sua professora, lembra? Não lembro demais, dona Darcy. Brava não, só aquele tanto. Mas brava no bom sentido, né? Que antigamente você podia parar da escola que não tinha problema não. Não tinha não, hoje é tudo hoje é difícil, né? Mas foi bom, é um aprendizado. A vida é essa que leva a gente, né? Aí em 1970, fui para o Jade Salomão. Jade Salomão, que fica já Estudei lá também, para frente do São Jorge, um pouquinho, na rua Catarina Salomão. Catarina Salomão. Seu Paulo chegou a trabalhar há muitos anos lá, como até faleceu. Ele era vigia lá, seu Paulo Branco, ele é muito rígido. Mas, diz aí, vocês são 9 irmãos, uma sequência. Nessa lista aí, você está em que colocação? Não, hoje, vamos falar dos que estão hoje vivos, né? Tem o João Bosco, né? Isso. Tem o Juarez, que mora em Minas, João Bosco em Brasília. O João Bosco, você vai lembrar dele, ele foi que abriu a delegacia da Receita Federal, que é Anápolis, na época. Você lembra da Alfer, na época, 2002? Pois é, ele foi o delegado da Receita nessa época, né? E minha irmã, que mora em São Paulo, que é a Suzane, depois é eu. Depois o Marcelo, depois a Cristiane. Não, mas vamos lembrar quando vocês eram crianças, essa família grande, como era o convívio ali? O convívio era muito bom, não tinha problema, porque o meu irmão, o mais velho, né? Eu tenho o meu irmão mais velho, que é 10 anos mais velho que eu. Esse já trabalhava quando a gente começou a crescer. E depois foi estudar, foi para fora para estudar. Né? Foi para Minas, Ouro Preto, estudou lá. Ouro Preto, grandes faculdades lá, né? Isso, estudou lá, do início da década de 70. Aí nós ficamos, a família toda brincava, nós tinha lá em casa mesmo, tinha uma casa que tinha um quintal muito grande, que também nós transformamos lá em campo de futebol. Tinha um campo lá no fundo. E brincar na rua, era o que fazia. Você jogava bete, você pegava carrinho. Bete, muito bom, né? Um joguinho de bete era bom. Bolinha de gude. Olha aí que legal. Trinca, que era a finca, né? Aquilo lá de vez em quando pegava no pé pegava no pé do dedão, furava o dedão. Você jogava bolinha, aí você ia brincar de até mamona e aqueles carrinhos. Jogar beto na rua com pé, tudo. Então você teve. Eu não posso reclamar da infância, não. Foi excelente. Excelente. Foi muito boa a infância. Lembra da sua primeira bicicleta ou você andava na bicicleta dos seus irmãos? Não, eu não sabia andar de bicicleta, né? Não. Eu sempre fui mais devagar. Não tinha. Mas a primeira bicicleta, como se diz, eu não comprei e não ganhei da família. Eu ganhei no sorteio de tampinha lá no Mercado Municipal. Rapaz. Bicicleta Tigrão. Tigrão, que tinha o lugar e o assento dela parecido um assento de moto. É esse mesmo. E aquilo, rapaz, aqueles parafusos. Eu ia para o colégio estadual, eu saía da São Joaquim, ia para o colégio estadual na Tigrão, chegava lá, o meu banco estava todo mole. Um dia eu cheguei lá e tinha tirado o meu banco e jogado no chão os meninos. Pois é, então eu ganhei essa bicicleta no sorteio de uma tampinha, foi. Aí que depois Tigrão. Eu fui aprender a andar, né? A Copa do Mundo de 70, você assistiu na televisão na sua casa ou era de vizinho? Foi na minha casa. Já tinha televisão? Tinha preto e branco. O seu pai era comerciante que ramo? Frutas e verduras. Frutas. Trabalhou no Mercado Municipal? Mercado Municipal, feira. Banca 90 ali tinha a banca dele era uma banca grande? Não, a banca grande dele era o seguinte, quando você passa pela General Joaquim Inácio, você vai entrar, você vê a mercearia lá da esquina, Sim, vê.
Então, aquela banca de fruta, que era a primeira da entrada. Então, mas ali tinha a banca 90, que era do Benício de Paiva Benício Braga. de Paiva Braga. Bom de bola, o cara morreu. Tinha a chácara dele. O Benício, para você ter noção, era amigo nosso. Mas trabalhei na mesma época dele. A convivência era muito grande. Muito boa. Né? Tinha o Benício, Luiz, seu Paulo japonês. Luiz, seu Paulo. Luiz é o Luiz Cremonês, né? O seu Luiz Tinha Cremonês. o próprio Jair, tinha seu Silvio, tinha o Joel. O Zé, até lá no mercado até hoje. Lá eu conheço gente. Hoje, o Bento, que tem 50 anos de mercado municipal. Tem, né? O Davi. Davi faleceu, você faleceu, sabe, né? Mas Pois tinha, o Davi estava tinha ali a banca sempre, dele ali, né? de pastel, né? Isso. De lanche. De lanche. O seu Zé Maciel era da pamonha. Pamonha, mas seu Zé Maciel, antes dele entrar, de vender a pamonha, você sabe onde eu trabalhava, né? Tinha um bazarzinho lá, que chamava Bazar Goiás, de aviamentos. Trabalhou lá. Depois que ele foi fazer a banca dele lá dentro de pamonha. Outro dia. Mas, rapaz, que coisa bacana. A filha dele trabalha na maternidade, você sabe, né? Doutora Adalberto. Então, você, a vida toda ali, trabalhando, ajudando seu pai, né, na banca. Vocês moravam até perto dali, não era perto, tão longe? Perto, 2 esquinas. 2 esquinas do trabalho. Levantava muito cedo para ajudar seu pai? 5h30 da manhã. Todos os irmãos ajudaram? Não, só... Não, o outro estudava fora, o outro ajudava, o mais novo e a mais nova não. Não, né? Não. Estudavam também. Tá. E hoje você tem lembrança, o que te faz lembrar um avó materno ou paterno? Lembra como chamava sua avó materna? Minha avó chamava Benedita, né? Dona Benedita. Morou em Anápolis também, não? Não, Pirinópolis. Essa é Pirinópolis. Meu avô, Simeão, morou com a minha mãe. Ele morreu aos 79 anos de idade. Ele morou na nossa casa uns tempos, né? Depois morou na outra tia minha. E caiu do banheiro. Olha só que... Deu aquela fêmur, né? Que fala que quebra, né? Quebra o fêmur aí. Isso, aí durou uns 15 dias a mais. 79 anos. 79 anos. Que pena. Mas naquela época, parece que o pessoal falava que quem vivia. Nossa. Uma idade dessa era uma eternidade, né? Rapaz, 40 anos, quando a gente era criança, a pessoa falava que tinha 40 anos, a gente falava, mas que cara velho, né? Aí a gente tá aqui beirando os 80, achando que tá bom demais. Hoje tá achando novo, né? Achando que somos jovens. Mas é muito bacana. Me fala como era a sua rua. O que te faz lembrar da sua rua naquela época? A rua lá era o seguinte, né? Como se diz, as crianças iam para a rua brincar e as mães ficavam lá tardezinha olhando nós, né? No caso, conversando na porta, que hoje não tem isso mais, né? Era a internet da rua. Sentava lá, colocava os bancos, né? Tinha a casa que tinha o banco próprio, por exemplo, tinha uma tia minha, que até hoje ela tem o banco na casa dela e tem um alpendre. Não tem garagem de carro. Até hoje tem. Mas tem um alpendre... Tem, ali na Floriano Peixoto. Na Floriano. Se você passar lá, você vê. Você tinha medo de passar em frente ao cemitério? Porque ficava muito próximo ali? Tinha. Tinha. Eu vou falar, hoje até que eu não sou não, mas antes eu era medroso. Medroso do cemitério. E tinha um centro espírita ali também. Tinha no fundo de casa. No fundo da sua casa ali tinha um centro espírita que eu lembro, rapaz, que a gente para passar ali era uma dificuldade. Um medo daquele centro espírita. E eu acho que a minha mãe, mas minhas tias, elas passavam era medo da gente. Não passa lá, não vai para perto daquele centro espírita. Eu tinha um medo. Rapaz, é igual a questão do bêbado. A minha mãe me cismava muito com bêbado, lugar que tinha os botecos, e hoje eu vejo que nós não faz mal para ninguém. Por que eles ficavam pondo medo na gente? Hoje eu vejo que nós bêbados não faz mal a ninguém e as mães punham medo na gente. Eu conheço gente que gosta de tomar uma cerveja, quando toma, que está meio de fogo, fica calado. Se ele está normal, ele é mais alegre. Mas ali naquela região ali tinha os campos de futebol. Você chegou aí no Irani? Não, quando eu já morava lá, já não tinha mais não. Tinha não, né? Tinha só a bilheteria dele. Inclusive a bilheteria dele... Vocês brincavam de esconder dentro dela? Não cabia, só ficava o modelo da bilheteria, mas já não tinha o cômodo mais, só ficou a placa, né? É igual você, só ficou a janela, como se diz, né? E lá virou residência. Quando o trem de ferro passava ali, vocês moravam muito próximo lá, né? Mora uma esquina para cima. Era um barulhão terrível? Barulhão terrível. E por incrível que pareça, dava muita batida lá. É isso que eu ia te perguntar. Você chegou a ver muita... Vi os carros também eram lentos. Tinha muita era mais charrete, né, também. Charrete, mas tinha uns carros que eram considerados antes, que era o Corcel, Fusca. Era tinha Cinca. A variante, Cinca. Era os uma carros pala mais velho, o carro do momento, DKV.
DKV. DKV, Vemaguete. Vemaguete. Rapaz, eu tenho umas Gordini, né, Beto? Rapaz, eu ia para o colégio estadual no Gordini em 73 e a moçada tinha que empurrar ele, era um sacrifício danado que não pegava de jeito nenhum. Qual foi o seu primeiro trabalho, além do seu trabalhar no mercado municipal? O primeiro trabalho foi criança, né, com 11 anos de idade, no mercado municipal. Mercado e feira. Aí depois parei de trabalhar no mercado, já tinha terminado o 2º grau, né? E trabalhei no Sindicato dos Engenheiros e também no CREA, né? Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Você chegou a trabalhar na Rua Amazonas como feirante? Cheguei. Todas as ruas. Por exemplo, a Rua Amazonas, a feira lá era melhor que tinha em Anápolis? Não, a domingo do Jundiaí no Mato Grosso. Na Avenida Mato Grosso. Ah, era melhor do que Lá tinha 2 feiras na Mato Grosso. Tinha dia de quinta-feira. Quinta-feira. Domingo tinha na UFER, sabe a Rua da UFER, Minas Gerais? Tinha lá, a feira era lá. E na Amazonas, no dia de sábado. A banca que eu tinha lá, que trabalhava lá, era na Conde Afonso Celso. Próximo da Getúlio Vargas. Muito fácil ali. Antes de chegar, então, na Rua da Glória, que era bem conhecida. Né? Mas a nossa banca era mais para cima ali. Mais para cima. Perdeu alguma namorada por contar para ela que você era feirante? Não, contaram, né? Contaram. Me conta essa história aí, que é muito interessante. Perder a namorada porque ela era trabalhador, não dá para entender. Mas é o seguinte, né? Eu, graças a Deus, tenho o privilégio de falar, né, ô Bento? Até você mesmo, até te agradeço quando você fala. O Marcos Gulão é gente boa, o Marcos é isso, é um prestador de serviço, realmente sempre fui graças a Deus. Tenho orgulho né? de ser seu amigo. Não, eu também tenho, igual eu tô falando para você. E orgulho aqui do próprio Lucas ali, viu? Você viu, né? Já parece que conheci ele tem 20 anos. Não né? É engraçado, é assim que é bom. Chega e parece que... Aí, o Bento, arrumei uma namoradinha, né? Cheio de amor, né? Cheio de amor, né? E como eu trabalhava na feira, de vez em quando dava uma melancia, levava uma uva, esses trem, normal. É normal, você levava para agradar. E a sogra perguntou para a vizinha, que já me conhecia há muito tempo, né? Que se eu era gente boa, né? Para namorar com a filha dela. Falei, não, ela é gente boa. Levanta 4 horas da manhã para vender melancia na feira. Legal. E aí? É legal. Aí o namoro não teve sucesso. Porque a menina descobriu que você era feirante. Não, a menina sabia. A mãe que não sabia. Ah, a mãe que atrapalhou. A mãe deu uma atrapalhada. Queria, assim, o melhor para a filha, né? Ah, tá certo. Você chegou a participar de grupos de jovens, né, que nós tínhamos muito naquela época, né? Quando a gente crescia um pouquinho, a gente procurava um grupo de jovens da igreja. Você chegou a participar? Participei na Nações Unidas. Não sei se você lembra na época. Força Jovem. Força Jovem. Certo. São Sebastião. São Sebastião. Inclusive, trabalhamos na época naquela barraquinha, inclusive nós, mais outros grupos, né? Que praticamente podemos até falar que ajudamos a fundar na época, se você lembra de jogos comunitários. Ah, excelente. Você lembra, né, disso aí Nós tínhamos o Lijopes, líderes jovens da paróquia de São Sebastião, era lá na Madre Mazarella, é no Madre Mazarella que a gente se encontrava, fazia muitos encontros, né? Fazia lá, isso. Patronato Madre Mazarella. Patronato. E também no Regina Minoro eram os encontrões, né? Era. Muito bom. Então, você sempre trabalhou, desde os 11 anos, sempre ajudando seu pai, depois você foi trabalhar por empresas conceituadas, né? E aí, você trabalhava e estudou à noite? Chegou a estudar à noite? Cheguei. Estudava durante o dia no estadual, depois fiz o 2º grau também no estadual, terminei e ainda fiz um ano. Estadual, para quem não sabe, ele quer falar... José Ludovico de Almeida. Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, que a maioria... 98% das pessoas que passarem aqui no Livro Aberto... Estudou lá, né? Estudou lá, porque era referência. Mas era referência, você falou certo. E quando foi na década de 80, abriu o Colégio Gauss também, você lembra disso? Gauss, lembro. Estudei um ano lá também, né? Estudou um ano lá no Estudei um ano lá. Aí fiz o curso lá de eletrônica, né? Técnico em eletrônica na época. Terminei ele. Depois, quando foi em 85, aí eu saí do CREA, né? E entrei na CELG. As Centrais Elétricas de Goiás, então, na época. Foi. Tá, mas e como foi conhecer a sua esposa hoje? Você a conheceu na igreja, num grupo social, ou foi numa praça? Como foi conhecer a sua esposa? A minha esposa, na época, eu conheci ela, eu estava trabalhando
na barraquinha da própria comunidade Força Jovem, que era ligada a São Sebastião. Sim. E essa barraquinha foi na Pelo do Vico. Foi até uma gozação que hoje até virou brincadeira entre os amigos, né? Até hoje o pessoal pega no pé, né? Fala assim, uai, porque é o seguinte, ela chegou lá, Massaco, né? Chegou lá, eu estava trabalhando na barraquinha, no caixa, né? Nossa, era o caixa da... E na época tinha aquelas cadeinhas, né? As cadeias, mandava prender... Só que ela comprava a fichinha, mas não mandava me prender não, sabe? Não mandava não. Aí, ela chegou comprando uma ficha toda hora. Me dá uma ficha aí, me dá uma ficha aí. E eu mato tudo, né? Tem que falar a verdade. Uhum. Uai, menina, por que você não compra logo um monte? Você tá vindo aqui toda hora aí. Aí ela disse que deu bobeira, né? A única coisa de boba que ela falou foi isso, que japonês quase não conversa, né? Não, é. É quieta. Falou assim, não, eu tô vindo aqui para ver você. Olha aí, ela foi esperta, não ela foi? Foi rápida no foi, gatilho. Demorou. Mas é engraçado, né? Vocês têm quantos filhos? 2. 2 filhos. Qual o nome deles? É o Gustavo, é o mais novo, e o Vitor, o mais velho. Victor, né, o mais velho. É o Victor. Você sabe como é que o Gustavo ia chamar? A mulher não deixou, não. Deixou não? Não, Ayrton Senna. Ah, o amor que você tinha por Ayrton Senna. Não, mas o Ayrton Senna não tinha morrido, não, viu? Não, mas a gente tinha um amor por ele. Não é só você, eu acho que o Brasil todo, né? O Ayrton Senna, eu tive o privilégio de conhecer ele pessoalmente em 1982, em Goiânia, quando ele foi lá correr uma Fórmula 2. Meu cunhado levou lá o irmão do Reis, o Antônio Braz, você vai lembrar, engenheiro. Sei. Irmão do Sebastião Reis, do Zé Braz. Sebastião até também foi político, né? Foi presidente de partido político. E era um líder na igreja de São Sebastião. Sebastião também, líder. Um líder. Foi. E aí, me conta mais sobre esse início de namoro com uma mulher japonesa, né? Que não é fácil, deve ser, assim, não é fácil essa abordagem, né? Mas aí foi tranquilo, porque aí... Ela participava da paróquia? Do grupo de jovens da paróquia? Isso, participava lá, mas eu não tinha conhecimento, né? Mas a coincidência é tão grande, Bento, que você vê, o irmão dela é casado com a irmã de uma amiga minha. O irmão dela. E quando eu trabalhava no mercado municipal, a irmã dela também trabalhava. Certo. Dessa irmã do meu cunhado, né? E nós íamos em festa na casa dela, que tinha aquelas festinhas matinê, né? Dia de sábado, domingo. E ela estava lá, mas eu nunca vi. E ela ia também por causa do irmão dela, que o irmão dela já era casado. Aí você... Mas não chegou a conhecer. Não cheguei nem a ver, nem lembrar. Bacana. Aí, isso foi em 1983, ali na Nações Unidas. E a minha esposa morava ali na Rua Turquia, na Nações Unidas. Sim. Entendeu? Próximo ali do Roberto, você lembra do Roberto, irmão da Valéria, né, vizinho? Então você conhece tudo ali. Então, você sabia até a casa que ela morava ali. Sim. Né? Então aí conheci ela lá. Isso foi numa quinta-feira à noite, mas começamos a namorar no domingo, no último dia da barraquinha. E os pais dela aceitou, assim, de boa? Tranquilo. O pai dela faleceu quando ela tinha 5 anos de idade. Ah, mas a mãe aceitou? A mãe aceitou. Os irmãos, né? Ela tem irmão que na época era mais velho, que era mais de 20 anos, que ajudou a terminar de criar ela, né? Que ela era pequena, né? Então. Alguma coisa da sua infância, alguma comida que você hoje come e lembra? Tem saudade? Que tem algumas comidas que a gente fala, isso aqui tem sabor de infância. Qual a comida que você... Uai, ô Bento, antigamente você sabe, antigamente você quase não comia carne, né? Mas de vez em quando a gente comia uma carninha lá, uma carninha assada no forno. Você trabalhava com verdura, você trabalhava com muita verdura ali? Era, mas assim, então você fazia uma carne, minha mãe fazia uma carne lá no molho de tomate, né? Carne cozida mesmo, só que era no forno, naquelas formas de fazer biscoito, pão de queijo, colocava. Antigão. Dava saudade, ó, carne moída com batata, isso é o normal. Doce de leite no tacho. Quem não rapou doce de leite no tacho? Cara, dá saudade. Agora um doce, Bento, quando eu for na sua casa, não me ofereça, por favor, tá? Senão você come tudo. Doce de figo, não como não. Você não come de jeito nenhum? Não, já comi. E essa é uma história boa também. Conta. Posso contar, né? Conta. Você chegou a comer doce, por isso você tem esse apelido de gulão. Mas por que tem esse apelido de gulão? Quem te pôs esse apelido de gulão? Esse não apareceu o dono até hoje. E eu queria saber. Não foi jogando bola, alguma coisa? Não, desde menino aí, desde pequeno. Desde pequeno? Pequeno. Mas nunca te contaram? Não. Eu acho que pegou e pronto, ficou, né? Mas o que acontece? Quando você comprava uma latinha daquele doce de figo, que veio a calda, né? E lá em casa tinha uma geladeira, que era daquelas que fazia barulho, só que ela estava estragada. Então você amarrava no cordãozinho, né? Amarrava o cordão na porta. Isso, daquele jeito. Eu vi muito. E minha mãe comprou um doce daquele para esperar as visitas. E eu fui na frente. Aí ganhou uma tatuagem. Não, comi o doce e
A caldinha também foi junto. Foi junto. Deve ter sido por causa disso, Bento, será? Por causa Será? de gulão? Eu acho que você tem essa de gulão por causa desse doce. Será? E os meninos falaram, chegou aí sua mãe depois, ela te pôs uma tatuagem no corpo? E aí, de que, chinela eu concordo havaiana, com você, não foi chinela havaiana, não, tinha uma varinha. Ah, já tinha varinha. Tinha uma arinha nossa lá, era aquelas telhas, né? 366 que fala, 366. Né? Só que era baixa a área, né? Então ela dava conta de alcançar, já deixava pronta a vara. A varinha já ficava pronta lá? Prontinha. Lá na sua família apanhava todo mundo junto quando a mãe pegava ou apanhava separado? Porque eu conheço casos que o pai, quando ia passar uma tatuagem para um filho, passava para todos. Pegava e colocava tudo em fila. Diz que era para o filho não rir da tatuagem do outro. Não, mas lá chegou a ter isso, não? Só apanhava. Quem merecia mesmo. Não, quem merecia. Mas aí, se você tivesse apanhando, eu tivesse indo, aí eu entrava também. Se você risse? Isso. Se a gente rir do irmão que estava... Do que tá apanhando aí. Não é apanhar, é ganhando tatuagem. Ganhando tatuagem, não verdade. Pode falar apanhar assim no ar, não. Pode não, é tatuagem. Tatuagem bonita, né, Bento? Eu tenho algumas tatuagens. E tenho saudade. E gostaria, se pudesse, ganhar mais tatuagem da minha mãe. Bento, mas acho que eu ganhei pouco. Quando você pega 90% hoje das pessoas que você conhece, que eu conheço, convivi, né? Na sua infância você pega essas pessoas, hoje é todas pessoas que aprenderam a vida. Aprendeu a lição. É a mesma coisa que o pessoal fala assim, hoje o pessoal mais novo fala assim, mas eu não entendo como que esse povo tem saudade de 40, 50 anos atrás. Nossa, como não temos? Eles falam assim, por quê? Não tinha nada, você não tinha uma internet, você não tinha uma televisão, você não tinha um carro, né? Que raramente você tinha um carro, não é assim? Hoje tem gente que tem 3, 4 carros em casa, você entendeu? Eu faço questão de fazer aviãozinho de papel. Eu tenho meus momentos de criança. Mas bom, hein? Eu tenho meus momentos. Eu gosto de assistir os Trapalhões. Não é? Eu tenho mais de... Eu devo ter umas 3.000 fitas de filmes só de comédias. Adoro assistir os Trapalhões. Então, eu não canso de rir das piadas que eu já ri quando eu era criança. Não canso de soltar uma pipa. Eu adoro soltar uma pipa. Fazer aviãozinho de papel, fazer essas coisas. Adoro, cara. Gosto. O pessoal fica até sorrindo de mim, mas quem não consegue ser criança não consegue ter o coração limpo. O coração da gente consegue limpar ele se você voltar um pouco a ser criança. Você, no caso, gostava de jogar um futebolzinho? Jogou muito lá na quadra do Fanster ali? Joguei. Aquele tijolão que soltava. Tijolão, verdade. Joguei lá. Nadou ali na represa? Lá na represa. Eu não sei se você lembra quando era pescaria lá, de que era. Você lembra como é que pescava ali? Não, como vocês peneira. pescaram? Não, pesquei peneirinha, muito de peneira. Você lembra pegar cascudo? Nossa, pesquei muito de peneira. Era na peneirinha. Na peneira. De vez em quando saía uma cobra estranha lá. Era normal. Era normal sair uma cobra. Parece que o treino era tão bom que eu não lembro de ninguém ali, dos amigos meus que ia lá, ser mordido de cobra. Não tenho lembrança. Ali na Sarney, atravessando assim, vocês chegando na Sarney, no fundo do Parque Agropecuário, da pecuária ali, tinha um poço chamado Santinho. Você chegou a nadar ali? Ali. Ali fazia fundo com a casa do Tião. Tião que trabalhou na Selva. Meu primo, né? Você lembra? Zé Jaime. O Tião chegou a morar no Parque Brasília antes de morrer. Morou lá. Mas aí antes, ele morou lá nas Nações Unidas. Né? Quando Sim, você ia no quintal dele, você saía no quintal, você já ia direto pro Corgo lá. Já passava ali. Inclusive, quando eu trabalhei na Selga, ali na pecuária também, nós tínhamos Corgo. Passava na porta lá da Selga, que lá o pessoal tomava banho, quando era menino, e pescava lá com peneira. O Quinzinho também, depois ele construiu uma quadra de esporte. Jogamos bastante lá. Mas jogamos muito ali, né? Jogamos. Ali era muito bom. Mas me diz assim, alguma coisa da infância. Você chegou a conhecer seus avós maternos e paternos? Só o avô materno da minha mãe. Do meu pai mesmo, quando faleceu, eu era pequeno, nem lembrei. Mas o outro eu já lembrei. Foi lá em Pirinópolis? Que foi em Pirinópolis, foi. Você não chegou a conviver com eles? Não, convivência mínima. Mas o seu avô, pai da sua mãe, você lembra bem dele? Lembro. Tem saudades? Tem, fazia falta, porque e não é porque hoje, igual o pessoal fala assim, que o avô hoje coloca os netos mal acostumados, não. É verdade. É verdade. Ele é porque conversava, orientava e mostrava o que era a realidade da vida. E antigamente, você lembra, o pessoal não tinha tempo. Por exemplo, pai e mãe não tinha tempo. Por isso que o pessoal falava até na gíria, né? Que os filhos
eram criados soltos, mas não dava trabalho. Hoje você é avô? Não. Você ainda não é avô? Não. Está demorando o Victor e o Victor e o Gustavo. É porque o Gustavo é casal. Quem é que é lá da cafeteria? É o Vitor. O Vitor, você precisa conhecer o Salvio Café Especiais, meu irmão. Muito bom. Tá na descrição desse vídeo aí, ó. Você vai conhecer Salvio Café Especiais. Café encorpado, né? Grãos especiais. Tudo nesse café é diferenciado. E é muito bom. Você precisa conhecer, viu, Vitor? Tá na descrição. Você e outros colegas que têm cafeteria, né? Conheça o Salvio Café Especiais. Muito bom. Me diz uma coisa aí, você, nessa luta sua, né, de homem público, e nós sabemos que depois você se transformou um homem que mais trabalhou no social em Anápolis, um trabalho maravilhoso. O que te faz servir? Onde você aprendeu a ter esse coração de servir, de ajudar o próximo? Como foi isso? Bento, a gente vai aprendendo, porque quando você vive, igual eu era menino no comércio, você vê gente de todo jeito. Sim. Toda hora pedindo, me dá isso aqui, me dá aquilo ali, entendeu? Mercado Municipal, então? O mercado municipal é assim. E quando eu também trabalhei uma época aqui no Ceasa também, pertinho de você aqui, né? Certo. Do mesmo jeito. Então você via isso. Isso aí, Bento, é Deus que toca na gente, sabe? É Deus que dá o dom, e é o dom que a gente tem. E às vezes assim, até o pessoal falava assim, uma vez, gente chegou em mim e falava, ué, mas você ajuda tanta gente assim, vai te fazer falta. Eu até pensava, você sabe que vai fazer mesmo? Bento, é tão engraçado. Faz não. Vai multiplicando, você nem vê. E você não sabe nem de onde é que vem. É verdade. Você entendeu? Você não sabe nem de onde é que vem. Isso aí, eu falava pro pessoal, falei, gente, eu prefiro servir do que ser servido. E faço com o maior prazer. Por quê, Bento? A melhor coisa que eu acho, eu tenho até colega que fala pra mim, sabe? Não, você se não te elogiar, você não sei o quê, pega no meu pé brincando, né? Sim. Eu falo assim, não é questão de elogiar, é questão de reconhecimento. Você sabe por quê, Bento? Eu passei na vida toda na Celco praticamente, 33 anos dentro da Celco trabalhando, plantão. E o plantão era o quê? Emergência. Então, sempre você fazia as coisas, servir. Quando eu estava também no mercado, depois fui lá para a igreja, própria igreja de São Francisco, depois que eu era casado, tudo. Fui lá e o que você aprende em cima disso? Você aprende sempre a estar servindo alguém. Mesmo não é, às vezes, o pessoal pensa que às vezes você está servindo a pessoa só em bens materiais, não, até uma boa conversa. Nossa, que você tem com a pessoa. Oi, um boa tarde, né? Um bom aperto de mão. Isso, até isso. Por quê? Porque a gente vai aprendendo e vendo as pessoas fazer. E eu gosto sempre de falar o seguinte, às vezes, uma coisa errada que você faz é o meu acerto. E uma coisa boa que você faça, eu vou prosseguir ela. Eu não vou querer destruir. Entendeu? Eu vou querer prosseguir. Isso aí é o que a gente faz. E quando você vê, às vezes o reconhecimento, Bento, eu participei e participo quando eu estava na CELG, às vezes, precisava de falar em algum meio de comunicação, você ia no bairro para dar uma explicação, ia dar tudo, a pessoa chegava, falava assim com orgulho, sabe? Você que é o Marcos Gulão, você fez isso para mim. Tal. E eu nem não sabia o que era a pessoa, você entendeu? Você que é o Marcos Gulão, muito obrigado, viu? Você me serviu aquele dia assim, foi assim, era tantas horas e chegou a energia, chegou tudo, então eu achava que eu não estava fazendo mais do que obrigação, né? Pensava comigo isso aí. Mas é muito importante servir. Na igreja, vocês têm um trabalho especial. Você aprendeu a fazer o yakisoba como? Foi com a sua esposa, que é japonesa? Ela aprendeu isso, ou foi você mesmo que teve? Não. Isso aí foi ela junto com a associação do japonês, né? Eu faço parte da associação e lá sempre a gente fazia, ajudava, né? Quando ia ter os eventos lá na associação, era aos domingos, né? Sempre tinha uns eventos, a gente fazia. E depois resolvemos a inovar. Quem deu a ideia de fazer o yakisoba na igreja São Francisco foi eu e a esposa. Foi nós dois. Então vocês aprenderam lá na associação, vocês aprenderam a fazer as comidas. É. Além do yakisoba, você faz outro tipo de comida japonesa? Não, eu não. Eu é só yakisoba. A sua esposa sabe fazer? Faz. É muito bacana. Tem a mão blindada, como se diz. Tem a mão boa para fazer as coisas. Para fazer. Você aprendeu algumas palavras em japonês, não? Não. Não é convivência com eles lá? Não. Japonês é muito difícil. Não é fácil, não. O Hanada Hanada morou no Japão, tudo, e eu pego ele eu falo, quero aprender isso. Aí ele fala algumas coisas para mim,
E depois até esqueço o que ele me ensinou. Não, é passa custoso. batido, não é fácil. Eu tenho cunhado que trabalhou lá praticamente a vida toda. É. Hoje mora aqui, no Brasil. Converso com ele de vez em quando. Vejo, pergunto se ainda tem lembranças de tradução japonesa. Não, o filho dele já fala o japonês fluente. Os seus né? filhos vieram com, assim, parecendo japonês ou puxaram mais você? Mais eu. Mais você? Foi. Nenhum deles parece a mãe? Não, não parece muito, não. É engraçado. Puxou a mãe de ser calado, né? Ah, não, personalidade. Personalidade, né? Mas não, fisicamente não Mas puxou. engraçado. E os outros cunhados meu, os filhos dele já puxou mais ele. Ah, realmente, né? Puxa, é muito bacana isso. Hoje, você continua ajudando, trabalhando, envolvendo e tal. Mas o que você não faria? O que você não faria hoje? O que você fez na década de 70? Ou você faria tudo a mesma coisa? Não, a vida nossa, o Bento, é um aprendiz, né? Eu pensava, às vezes, eu falava assim, gente, se eu pudesse voltar atrás, às vezes a gente mudava 80%, 90% do que já fizemos, né? Mas não muda, não. Muda, né? Não muda, não. A gente pensa isso, mas não muda, não. Eu falo para todo mundo, sabe? Até às vezes a pessoa pergunta para mim se eu teria vontade de retroagir 30, 40 anos na minha vida, se pudesse. Eu falo assim, se fosse para viver do mesmo jeito que eu vivi, Você queria? Queria. Os mesmos amigos? Mesmos amigos, mesma turma. Isso é Porque bom. sendo as próprias amizades que tinha quando você ia visitar nas casas, a pessoa ia na sua casa, você ia na casa deles, isso era mais do que normal. Nossa, muito bacana isso. Hoje não tem mais isso. Não, hoje não tem mais. Hoje tem que se identificar, você tem que marcar para ir. Eu estou indo, não, hoje não vai dar porque eu estou indo em tal lugar. Hoje já tem sempre as coisas. Por isso que hoje você tem que ligar se quiser visitar alguém. Lógico, quantas vezes? Muitas vezes. Eu saía, às vezes, eu tinha colegas que ia ter jogo dele lá no Campo do Mago, e a pé. A gente ia ver o jogo E a lá. pé, lógico, normal. É, muito bacana isso. E no esporte, o que você mais gostou no esporte? Participar de quê? Esporte eu gostei, né? Eu jogava na época, joguei 90% futebol de salão. Salão. Só site, pouca coisa. E no esporte em geral, o que eu gostei? Fórmula 1 e o futebol. Fórmula 1 deixou saudade. Hoje você vê que... Hoje temos a Fórmula 1, mas não tem atração, né? Você não tem mais aquela... eu vejo pouco hoje. Bento, os melhores analistas de Fórmula 1 hoje, eles não falam no ar porque trabalha para televisão, não pode falar. Mas quando falam fora do ar, perdeu a graça. Hoje, eles não estão vendo o ser humano, está vendo uma máquina. Essa é a dificuldade. Por quê? Esse ano o Joaquim ganha, o ano que vem é o Manuel, depois da manhã o outro, é assim. Então, não tem aquela disputa mais. E o que engrandece o esporte hoje é o quê? É a disputa. É igual quando você vê uma corrida de atletismo, a pessoa chega lá 14 milésimos na frente de um, dá tudo de si, né? Numa corrida, igual você vê atletismo, você vê aí um jogo, por exemplo, de vôlei, você vê um basquete, a vibração que é tudo. Então, o esporte é isso. Agora, quando você vê, por exemplo, a própria Fórmula 1 hoje, tem já um indicado para ganhar, porque o carro é melhor, e você sabe que jamais você vai alcançar, aí se tornou sem graça. Até quem está ganhando fica sem graça. Hoje, você pega um livro que a sua mãe escreveu, você lê alguma página ali, você percebe que existe alguma mensagem dela para você? Para os filhos? Tem para os filhos, tem mensagem familiar, tem tudo. Né? Isso aí grava, né? Porque o que ela escreve, Bento? Escreve o que vive, né? Você não imagina. É a mesma coisa hoje, por exemplo. Hoje, às vezes, ela passava, vamos supor, uma tarde com você conversando, você mais ou menos contava um problema seu, ela já gravava. Já fazia um livro. Você entendeu? Já fazia. Então, é em cima disso aí, é do dia a dia que você vive. E sempre era o quê? Sempre do lado. Qual que é o lado que antigamente, o Bento, que você até aprendeu com sua mãe, com seu pai, o que eles falavam pra gente? Você vai em tal lugar, vai nisso, vai naquilo. Mas de vez em quando você fala, não pega nada alheio. Não falava pra você roubar, não. Você entendeu? Não pega nada alheio. Você vai nos lugares, se você não tem condição, o não você já tem, então você pede. Né? Mas querer pegar para se crescer em cima de alguma coisa, não, jamais. E sempre leva o quê? A própria honestidade.
Porque como é bom, Bento, você estar de cabeça erguida onde você vai. Você sabe, por exemplo, eu gosto também da política, isso não é novidade, né? E se você perguntar 90% da população, tem horrores às vezes da política. É verdade. Não é verdade. Só que eu converso e me explico o que eu sou da política, por que eu gosto da política. Entendeu? Eu explico. E não tem medo de conversar com ninguém. Porque quando você tem cabeça erguida, tem o seu passado, graças a Deus, um passado muito bom, que eu falo que isso aí não é orgulho, porque tem muita gente que fala assim, eu sou isso, eu sou aquilo, querendo se vangloriar, mas tem que falar, eu não faço mais do que obrigação de ser bom e honesto. Obrigação. Não faço mais do que obrigação. Então isso aí é coisa que tem que estar nos nossos deveres. Você não vai escrever um livro, digamos. Eu tenho certeza que um dia você vai querer escrever um livro, mas digamos hoje, você quer utilizar hoje esse canal para mandar uma mensagem para os seus netos futuros, para os seus filhos também. O que você diria para eles hoje? Bento, hoje que viva, né? Que siga o exemplo, o bom exemplo. Não precisa ser, às vezes, só o bom exemplo de pai e mãe, de um amigo que eles têm, entendeu? De um amigo que eles têm. Por exemplo, graças a Deus eu posso falar, por exemplo, meus filhos hoje são queridos pelos amigos, pelo pai dos amigos deles. Por exemplo, quando eles viajam, vai numa praia ou vai lá no Araguaia, tem pai de amigo meu que tem casa lá, chama eles, vão com o maior prazer. E trata meu filho como se fosse filho deles. Então é isso que eu tenho que falar para eles. Do mesmo jeito que amanhã eles também forem pais, for pai, no caso, faça isso também. Dê o bom exemplo. Esse é o que todos nós temos que fazer. Que esse mundo, você sabe, está um mundo hoje o quê? Um mundo muito materialista, muito às vezes violento. Hoje parece que o ser humano perdeu o valor, perdeu aquela crença, perdeu aquela vontade, às vezes, quando você vê um amigo, você se sente bem de estar do lado dele, sente tudo. Hoje acabou isso. Hoje praticamente não tem. E assim, e hoje todo mundo fala, eu sou pessoa de poucos amigos, eu sou pessoa de poucos amigos. Amigo hoje você conta no dedo, já viu isso aí? Eu já vi essa história. Então o que a gente tem que fazer é isso. Para a família, para os meus filhos, para neto que vier, se Deus quiser, venha a todos, é assim que tem que fazer. É sempre estar seguindo o bom exemplo. Nunca é perdido. E sempre querer adquirir suas coisas na honestidade, sem ganância, sem nada, que não precisa disso. Quem sabe viver bem, hoje, quem sabe viver, vive com o que tem, o que Deus deu para a pessoa viver. É isso que a pessoa tem que ser. E ser grato, Bento, muitas vezes, ninguém conforma com nada que tem. Você já presta atenção. Falar de ser grato, tem alguma pessoa que você acha que você é muito grato a essa pessoa, você tem uma gratidão por ela, uma pessoa que não é da sua família, um amigo? Tem várias pessoas. Sabe por quê? Porque é igual eu falo, quando você recebe de algum amigo, que a pessoa às vezes até manda uma mensagem, você é meu amigo especial, você sabe que a pessoa não está falando da boca para fora, e a pessoa faz questão de estar com você. Me dá um nome de uma pessoa que foi importante para você, sem ser o seu pai, sua mãe, alguém que não é da sua família, mas foi importante para você. Pode ser do trabalho, pode ser na escola, alguém que você lembra, que foi muito importante. Uai, o Bento, é assim, eu tenho vários nomes para falar para você. Eu tenho um até agora, de pouco tempo para cá, que é o senhor Marco Antônio. Tem, por exemplo, o Célio, colega meu, que era de infância também, que era pessoa que sempre trabalhou, sim, sempre trabalhou também, sempre deu orientação. Tem, por exemplo, o próprio Zé Jaime, que é meu tio, na época, que foi para mim entrar na CEL, quem me ajudou bastante foi ele. Isso é Você bom. entendeu? Isso é bom. Foi aquela pessoa que brigou, e até dentro da família e também com os amigos que eu tinha. É isso, é vários nomes. E é onde eu falo para você. Eu sou uma pessoa privilegiada, graças a Deus. Não posso reclamar, não. E também, assim, muito grato à própria esposa, que quando começamos a namorar, ficamos noivos, eu falava que eu era sócio dela. Você sabe por quê? Porque quando você prepara para casamento, prepara Fala para o nome da coisa, sua esposa toda para nós. Masako Mito Kuramoto Lopes, né? Pegou só o Lopes seu. Só o Lopes, Lucas, você acha que, né? Olha, ele grava o nome da esposa certinho. A gente às vezes tem dificuldade. Como é que é? Nome, data de nascimento, CPF dela e também carteira de identidade. Então, tudo mas repete o nome dela. Masako Mito Kuramoto Lopes. Olha aí, bacana, né? Muito bacana. Pessoas, oferecimento
do Salvio Café Especiais, está aí na descrição, o melhor café do Brasil, café encorpado, grãos especiais. Eu tive o privilégio de estar de frente comigo hoje, o Marcos Vinícius Gulão. Muito obrigado por ter vindo, meu amigo, aqui no Livro Aberto. Eu que agradeço, Bento. Estou sempre à disposição de vocês aí. Sucesso para você e que eu espero que você, o público em si, tenha gostado. Estarei sempre à disposição de vocês aqui. Um abraço a todos. Eu espero que tenhamos esse vídeo mais uma utilidade, né, para as pessoas poderem assistir e ter exemplo de vida. Pessoas, obrigado, fiquem na paz. Obrigado, Lucas, Leidiana, o Gildo. A gente volta aqui no canal a qualquer hora, a qualquer momento. Hoje, de frente comigo, Marcos Vinícius Gulão. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado de coração. Foi muito bom. Eu que agradeço mais uma vez. Um abraço a todos vocês.